Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Essa aula a gente está dando continuidade à nossa playlist sobre geometria analítica, a parte de ponto e reta. E nessa aula nós vamos trabalhar com a condição de alinhamento de três pontos. Então, vamos lá, vamos pensar aqui, pessoal. Qual que é a situação? Vamos pensar assim, se você tem três pontos em qualquer lugar no plano cartesiano. Então vamos supor que você tem esses três pontos aqui no plano. O que pode acontecer, pessoal? Esses três pontos, A, B e C, eles podem estar dispostos desse formato, dessa maneira. E o que isso forma? Isso forma uma figura geométrica. Isso forma o quê? Um triângulo, concordam? Porque eu tenho um segmento de reta passando por AB, eu tenho um segmento de reta passando por BC e um que passa por AC. Então eu tenho um triângulo aqui, percebe? Agora, qual a outra forma de eu ter esses três pontos? Eles podem estar dispostos assim. Eles podem estar colineares. E se esses pontos estiverem colineares, a gente tem a formação de uma reta. Então, com três pontos, você só tem essas duas opções. Ou eles estão alinhados, colineares e formam uma reta, ou eles não estão alinhados e formam um triângulo. Tudo bem? Agora, a nossa questão é, como a gente vai determinar, através das coordenadas, se três pontos formam um triângulo ou uma reta? Então, é essa abordagem que a gente vai ver agora. Vamos lá. Pessoal, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Dado três pontos, A, B e C, temos que, se, lembra isso daqui, ó? Essas barras, isso aqui é um determinante, certo? Então, se o determinante dos três pontos for zero, esses pontos estão alinhados. Se o determinante desses três pontos for diferente de zero, A, B e C formam um triângulo. E mais, esse triângulo ele possui área dada pela metade do módulo do determinante. Então, vamos dar uma explicada nisso aqui. Então, é muito simples. Eu tenho três pontos, pontos A, B e C, ou M, N, O, os pontos que você quiser. Eu pego a primeira coluna formada pelas coordenadas de x dos três pontos, a segunda coluna formada pelas coordenadas y dos três pontos. Então, o ponto A tem coordenadas x, A, y, A. O ponto B tem coordenadas x, B, y, B. X, C, y, C. Certo? E essa terceira coluna da nossa matriz, ela fica no formato unitário. Então, calculando esse determinante, nos exemplos a gente vai dar uma olhadinha aqui, como que relembrar como calcula o determinante, certo? Se esse determinante der igual a zero, pronto, A, B e C estão alinhados, ou seja, pertencem à mesma reta. Agora, se no cálculo desse determinante o resultado der diferente desse zero, tudo bem? Opa, aí não é uma reta, aí é um triângulo. E aí a gente consegue também saber a área, ou seja, a superfície que esse triângulo ocupa. Como? Pegando o módulo desse determinante. Por que o módulo? Porque o determinante ele pode acabar dando com um resultado negativo. Então, como a gente não tem área como uma medida negativa, né, medida positiva, então por isso que eu coloco aquele módulo ali. Então seria um módulo do determinante dividido por 2. Beleza? Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui que vão clarear, que vão facilitar a sua aprendizagem nesse tema de geometria analítica. Bem, então nós temos esse primeiro exemplo aqui, um exemplo bem trivial, tá bom? E aí, vamos lá, né? Verifique se os pontos A, B e C pertencem à mesma reta, certo? Ou seja, eu quero saber se esses pontos estão alinhados. Então, vamos lá, vamos fazer aqui esse exercício. Para saber se os pontos estão alinhados, eu faço o determinante desses três pontos. Então, vou montar aqui o meu determinante. Então, lembre,
Aqui eu vou colocar um 5, menos 3 e menos 7, menos 1 e menos 1, certo? E aqui na terceira coluna sempre é tudo 1, beleza? Eu vou fazer um cálculo desse determinante através da regra de Sarros, certo? Para quem não lembra a regra de Sarros, eu vou executar ela aqui agora. Caso você tenha alguma dúvida do porquê que eu estou fazendo algum tipo de cálculo, em breve eu devo lançar um vídeo para vocês explicando como que faz o determinante, o porquê dos resultados, enfim. Essa aula a gente só está usando ele, aplicando, tá? Bom, então aqui eu vou ter 1, 5, menos 3 e menos 7. A regra de Sarros, a gente copia as duas primeiras colunas, beleza? Então copiei, ó, exatamente do jeito que está. E eu faço a multiplicação das diagonais. Então aqui eu vou ter 1 vezes menos 7 vezes 1 vai dar menos 7. E agora, 5 vezes 1 vezes menos 1 vai me dar menos 5. 1 vezes menos 3 vezes menos 1 vai ficar menos 3 vezes menos 1 mais 3. Certo? E agora, pela regra de Sarros, eu faço a multiplicação das diagonais no sentido contrário. Lembrando que isso inverte o seu resultado. Então, isso aqui vai ficar como? Vou começar por aqui, ó. 1 vezes menos 7 vezes menos 1. Então, vai dar mais 7, contrário, menos 7. Agora aqui. Olha lá. 1 vezes 1 vezes menos 1. O resultado é menos 1. O contrário, mais 1. E por fim, a última diagonal que a gente tem aqui. 5 vezes menos 3, menos 15, vezes 1, menos 15. Ou seja, o contrário, mais 15. Então a gente tem aqui menos 7 mais 16. Isso fica mais 9, beleza? E aqui, a gente tem quanto? A gente tem menos 7, menos 5, mais 3. Isso dá quanto? Menos 9. Ou seja, mais 9 e menos 9, o nosso determinante deu 0. Então a gente chega aqui e coloca igual a 0. O que significa então se o nosso determinante deu 0? A, B e C estão alinhados. Beleza? Por quê? Porque o nosso determinante deu 0, certo? E agora vamos fazer a mesma coisa nessa letra B. Então vamos montar aqui o determinante. Os pontos 4, 6, menos 2 e 3, menos 8 e 0. E a terceira coluna, tudo 1. Pela regra de Sarros, a gente copia as duas primeiras. 4, 6, menos 2, 3, menos 8 e 0. E vamos então fazer as multiplicações das diagonais. Então aqui a gente tem 12. Aqui, menos 48. E aqui vai dar 0, certo? Porque multiplicou por 0. Vou colocar um mais 0 aqui. Agora para a esquerda. Então a gente tem menos 12, fica mais 12. Aqui zerou, certo, gente? E agora aqui eu tenho 1 vezes 3 vezes menos 8 dá menos 24. Contrário, 24. Então a gente tem que essa parte aqui me dá 36, certo? E aqui a gente tem menos 36. Ou seja, 0 também. Então a gente chega na conclusão de que A, B e C estão alinhados. Ou seja, pertencem à mesma reta. Certo? Bem, pessoal, então temos esse nosso segundo exemplo. Qual condição deve ser estabelecida para M de modo que os pontos M3, 1, 2M menos 4 sejam vértices de um triângulo, certo? Então seria interessante se você pausasse o vídeo e tentasse resolver esse exercício. Bom, antes da gente resolver, já peço para você, se essa aula está te ajudando, você possa colaborar com o crescimento do nosso canal, curtindo o vídeo e se inscrevendo aí para as próximas aulas, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Qual que é a situação aqui? Ele pede que você determine um critério para M, certo? Só que tem um detalhe aqui. Ele quer
que esses 3 pontos sejam vértices de um triângulo. Legal. E aí a gente está trabalhando com geometria analítica, e o que a gente sabe? Que para ser um triângulo, esses 3 pontos não podem estar alinhados, certo? Se eles não podem estar alinhados, quer dizer que eles estão o quê? E se eles não estão alinhados, quer dizer que o determinante é diferente de zero. Então o que a gente precisa montar? Um determinante com esses 3 pontos, coordenada M3, coordenada 1, 1 e coordenada 2M menos 4. Ah, professor, mas tem letra. Ué, não tem problema. A gente está montando aqui o determinante. E o que a gente sabe sobre esse determinante? A gente sabe que ele tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque se ele for diferente de zero, isso aqui não é uma reta. Ou seja, forma um triângulo. Esses pontos não estão alinhados. Então, a gente vai fazer a resolução através do método de Sarros, onde eu copio as 2 primeiras colunas e a gente vai agora fazer a multiplicação das diagonais. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar M. Isso aqui a gente tem 6M. E aqui, menos 4. Certo? Gosto de fazer aqui de 2 cores para ficar mais fácil a visualização. Aqui a gente tem menos 3. Aqui a gente tem mais 4M. E, novamente, menos 2M. Legal. Então, vamos aglomerar esses resultados, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho menos 2 mais 4 dá 2M menos 3. Mais 7M, beleza, gente? Menos 4. Isso tudo tem que ser diferente de zero. Agora a gente tem uma equação para resolver, né? Ó, 2M mais 7M, 9M. Menos 3 e menos 4 dá menos 7, diferente de zero. A gente chega então na conclusão de que M tem que ser diferente de 7 nonos. Então pronto, está resolvido esse nosso exercício. Se o M for diferente de 7 nonos, isso aqui forma então um triângulo, porque ele não vai estar com os 3 pontos alinhados, formando a reta. Tá certo? Então, essa nossa aula vai ficando por aqui. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!